Fala Vascaíno, fala Vascaína, Roberto Cabral aqui do canal de Vascaíno para Vascaíno. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jogar por amor à camisa no teu time de coração. E a gente tem aqui um exercício de reflexão para fazer, onde eu pergunto para você, torcedor, se você jogaria no Vasco por amor à camisa, nos períodos aí em que o Vasco esteve falido, em que o Vasco não tinha dinheiro, não tinha time. A gente vai fazer essa pergunta aqui para você, um pouco mais detalhada, para vocês entenderem aí. Antes de mais nada, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like que ajuda a gente bastante, e deixa aí seu comentário também o que você acha, se você jogaria por amor à camisa no Vascão. Bom pessoal, a gente tem na história aí, mais recente do Vasco, alguns exemplos de jogadores que deixaram o futebol brasileiro e quando tiveram a oportunidade de voltar ao cenário nacional, não optaram por voltar para jogar no Vascão. E a gente levanta aí o questionamento de que será que realmente valeria a pena para os jogadores, quando voltam ao Brasil, vir para o Vasco naquele cenário que tínhamos até ano passado? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, nos últimos anos aí, na história mais recente, a gente teve aí a volta de alguns jogadores para o futebol nacional, em que eles optaram não voltar para o Vasco. A gente teve o Souza, que jogou no São Paulo, no Grêmio, e escolheu não voltar para o Vasco naquele momento. E mais recentemente, ano passado, a gente teve a volta do Allan Kardec, que optou por não voltar para o Vasco. Ele acabou indo para o Atlético Mineiro. Dois exemplos assim rápido, pensando, que eu trago para vocês. Agora eu dou um outro exemplo de um jogador que voltou e teve uma situação bem complicada em relação ao seguinte: o Alex Teixeira voltou por amor à camisa, porque quis voltar, ganhando merreca ano passado. Voltou porque o Vasco é a casa dele. Ele já deu diversas entrevistas dizendo que o Vasco realmente é a casa dele. E ele se colocou numa situação complicada. Por quê? Porque dos últimos anos ele foi o único que fez isso, de voltar por amor à camisa. Juninho Pernambucano voltou com 38 anos, ganhando um salário mínimo para enganar o povo, mas ele recebeu um bom salário. Voltou já com 38 anos. Final de carreira, já tinha vivido o seu auge. E o Alex Teixeira voltou jovem. Mas eu vou seguir aqui no Alex Teixeira. Alex Teixeira volta para o Vasco numa Série B, ali onde o Vasco vinha da segunda Série B seguida. E o Alex Teixeira volta no momento ali que o Vasco brigava muito para poder conquistar o acesso para a Série A de 2023. Voltou ali, ainda tinha praticamente um turno para ele disputar. Só que ele não conseguiu se firmar no time. Não conseguiu se firmar no time por diversos motivos. A gente não teve treinador ano passado, por exemplo. Teve o Zé Ricardo, que saiu muito cedo ali no começo do campeonato. Depois o Vasco não teve mais treinador. Passou praticamente o ano inteiro sem treinador. Veio o estagiário lá, o desenhista Maurício Souza. Depois Emílio Faro dirigiu o Vasco ali por muitas rodadas. E quando o Alex Teixeira era colocado em campo, colocavam ele para marcar lateral, voltar para correr lá atrás de lateral. Isso aí, brother, jogador com as características dele nunca conseguiriam render num cenário desse. Olhava para o lado, eu costumo brincar nos grupos, inclusive com alguns amigos, que nem a Arca de Noé carregou tanto animal, que o time do Vasco era horrível. Era horrível de fato. Só que nisso aí ele se queimou. Ele saiu ali, a imagem dele ficou rachada com o torcedor. Porque, poxa, o Alex Teixeira não conseguiu render numa Série B. O Alex Teixeira acabou, o Alex Teixeira tá morto, não serve mais pro Vasco. E ele se colocou nessa situação quando ele volta por amor ao time. O Vasco ainda falido, ainda na merda. E se colocou nessa situação. Muito ruim, muito constrangedora. Ele poderia, por exemplo, ter saído do Vasco no final do ano, ido para outro clube e deslanchar em outro clube, comer a bola e o torcedor ficar
chupando o dedo por uma situação que ele mesmo se colocou e por amor à camisa. Ele voltou por amor à camisa, acabou ali ficando com a imagem estremecida com o torcedor. Hoje ele vive um cenário diferente, com um time mais competitivo, jogadores melhores do lado dele e um treinador que consegue colocar ele e ele render em campo. O último jogo contra o Fluminense ele destruiu o jogo, deu pelo menos 3 chapéus no time adversário e criando, dando oportunidades. Eu venho falando isso aqui que ele precisa de sequência, precisava de sequência. Está tendo sequência, está desenvolvendo o futebol dele e eu tenho certeza que o Alex Teixeira vai ser muito importante ainda nessa temporada. Não se esquece de como jogar bola e o Alex Teixeira é craque pra cacete. Agora eu te pergunto, você, torcedor Cruz Maltino, vamos fazer o seguinte exercício de reflexão. Você joga num grande clube, num time da Europa, aí, sei lá, segundo, terceiro escalão da Europa, ganha bem, joga muito bem, é destaque do seu time. Você largaria tudo isso para voltar para o Vasco fudido? Para voltar para o Vasco na situação que estava falido? Uma andorinha só não faz verão, costumo dizer isso. Você vai voltar sozinho, não vai vir uma constelação não, vai ser só você o cara do time. Você vai olhar para o lado, Matheus Ribeiro, Edmar e companhia. Brother, eu, Roberto Cabral, nunca faria isso. Eu não votaria. Aí a gente tem agora, mais recente, o caso do Souza. Souza, tive informações que viria agora no meio do ano, que estava conversando, já estava palavrado com o Vasco. E saiu a notícia hoje que Souza está fechando com o time na China. Hoje, no cenário atual, eu digo que o Souza é um babaca. O Souza não é um babaca atingindo o pessoal dele. Não conheço ele para dizer que ele é um babaca. O Souza, Joseph Souza, é um babaca. Eu digo que o jogador Souza é um babaca. Por quê? Porque em várias oportunidades ele disse que voltaria para o Vasco. E o Vasco hoje vive um cenário propício para qualquer jogador revelado pelo clube voltar para o Vasco. O Vasco tem dinheiro, o Vasco tem um time forte, está montando um time forte, competitivo. Era o cenário ideal para ele voltar. Então ele fechando com o time da China, aí eu assino embaixo. O que muitos torcedores diziam e eu falava, não, pô, mas Souza realmente não tem que voltar no cenário que o Vasco tinha. E hoje eu digo, o Souza é um mercenário, porque o Vasco tem dinheiro, tem time competitivo e ele não quer voltar. Beleza, não precisa voltar. Se tiver 35 anos, o Vasco vai estar em outro nível de competitividade. Vai ter um time muito forte, não vai fazer falta alguma. Hoje o Souza seria muito importante ainda, o volante é um baita camisa 5. Completaria, eu acho que ele completa o Jair. Seria uma baita dupla de volante. Mas não quer vir? Beleza. Vida que segue e por aí que passa. Eu botei o Coutinho também na capinha do vídeo. Mas o Coutinho é outro cenário. Ele tem mercado na Europa ainda. Eu imagino que ele tenha mercado na Europa ainda. Ele tem contrato com Aston Villa ainda em vigor. Não acredito que ele vá voltar nesse momento. Tenho a informação de que o Vasco vai tentar a contratação do Coutinho no meio do ano. Vai tentar, mas é um cenário um pouco mais difícil do que foi o Alex Teixeira, do que seria o Souza, o Allan Kardec, mais recentemente o Paulinho. Paulinho é outro que o Vasco tem um cenário de dinheiro, o Vasco tem dinheiro hoje, está montando um time competitivo, só que o Paulinho foi pro Galo para ganhar 1,5 milhão. O que o Paulinho fez na carreira dele para ele ganhar 1,5 milhão? O Vasco não topou pagar. O Vasco conversou com o Paulinho. O Paulo Brax conversou com os empresários do Paulinho antes dele ir para o Galo. E o Vasco não topou pagar 1,5 milhão para o Paulinho e nem eu pagaria. O que o Paulinho ganhou na vida para fazer valer 1,5 milhão? Mas essa é a reflexão que fica. O intuito do vídeo é saber se você, torcedor Cruz Maltino, toparia jogar no Vasco por amor à camisa, mesmo num time falido e um time muito fraco tecnicamente. Deixa aqui no comentário o que você faria, qual seria a sua escolha. Divide um pouco a torcida. No grupo que a gente tem no WhatsApp, tem algumas pessoas que disseram que jogaria por amor ao clube e outros, assim como eu, concordaram que no cenário que tínhamos anteriormente era difícil realmente jogar, né, nesse cenário de time falido, time
medíocre. Deixa aqui seu comentário. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like pra gente, que é super importante para a divulgação dos vídeos. Pessoal, forte abraço, saudações vascaínas. Até o próximo vídeo aí.